Amados irmãos e irmãs, ouvimos esta parábola começando esta semana e na liturgia que percorre esta semana, a oração da Santa Missa, da coleta, é um pedido ao Senhor que nos dê uma porção renovada, uma porção boa, para que nós possamos então estar fortalecidos pelas virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Então, nesta semana, todos os dias, a oração da coleta é pedindo essa fortaleza dos dons das virtudes teologais, para que nós possamos cumprir bem o nosso papel diante de Deus e diante dos nossos irmãos, para que nós possamos viver bem os mandamentos da lei de Deus. E então, quando nós ouvimos o Evangelho de cada dia, hoje de modo especial é o trecho da parábola do semeador, bastante conhecido, então que vai fazer com que a gente compreenda bem a palavra de Deus, para que desde o primeiro momento nós tenhamos ali a graça, a sabedoria de compreender aquilo que o Senhor está nos falando, e aí pedir ao Senhor mais ainda, para que compreendamos bem a sua palavra, para que não aconteça que no primeiro momento de ouvir a palavra, nós, por alguma situação, distração, algo que faça com que a gente não escute bem, algo que faça com que a gente não compreenda, e ao sair da igreja, ao sair daquele momento de oração, de leitura da palavra, o inimigo de Deus já vem e já rouba. É como a semente jogada no meio do caminho. Então, quem não compreende, logo vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração. Então, desde o primeiro momento da escuta, nós precisamos estar já alertas, atentos, para que nada roube a nossa atenção. E aí no coração, a oração pedindo a Deus: Senhor, abre meus ouvidos para que eu possa ouvir bem a Tua palavra. Abre a minha inteligência, me dê a sabedoria, o discernimento, para que eu possa compreender aquilo que o Senhor está falando para mim hoje, através da Sua palavra. Para que eu possa então compreender aquilo que o Senhor está me falando. A oração, o espírito orante, para poder ouvir a palavra de Deus que vai ser anunciada, para que então eu possa absorver tudo aquilo que Deus está me falando naquele momento em que a sua palavra está sendo proclamada, naquele momento em que a sua palavra está sendo anunciada. Para que, amados irmãos e irmãs, desde o primeiro momento, no lançar a semente, no lançar a palavra, nós já tenhamos a atenção voltada para esta palavra. Porque senão, se nós não tivermos a atenção no ouvir a palavra, se nós tivermos também a vontade de querer ao menos compreender aquilo que Jesus está nos falando, nós participamos, mas sem o espírito de escuta, o espírito de atenção, e aí a gente acaba saindo ali, como na hora da missa, ou no momento de oração em casa, ouvindo ou lendo a palavra de Deus, nós saímos deste momento orante, sem essa atenção maior, e aí fica facilmente o inimigo de Deus vir e roubar aquilo que Deus está semeando no nosso coração. Isso porque o papel dele é fazer isso mesmo, é não deixar com que nada de Deus permaneça no nosso coração. Então ele vai fazer de tudo para que as coisas do mundo, as coisas que não deixam-nos próximos de Deus, possam permanecer bem cheios no nosso coração. Por isso o primeiro cuidado nosso é em relação à atenção a ouvir a palavra de Deus. Não deixar que a mente nos distraia, pensar em outras coisas, ou para quem é mais ansioso, não consegue parar um pouquinho assim para poder compreender ou ler ou meditar. É mais difícil para quem é ansioso, mas ainda assim no coração fazer a oração pedida ao Senhor, esta atenção, para que ao menos a palavra possa cair no coração e aí então começar a fazer o seu efeito. E assim por diante, amados irmãos e irmãs, se no nosso coração, ao ouvir a palavra, nós já ouvimos com o espírito orante, daquele que quer ouvir, daquilo que pede ao Senhor, que a compreensão da palavra, aí de acordo com os momentos que nós vivemos, tem momentos que nós caminhamos com um coração bastante agitado,
as situações da vida, várias situações, são como espinhos no nosso coração, que podem roubar o espaço de Deus, que podem sufocar a palavra de Deus. Quando o Senhor nos fala sobre os espinhos, a semente que cai em meio aos espinhos, os espinhos crescem e sufocam. Então, quais são esses espinhos? Precisamos também identificar quais os espinhos sufocam a palavra de Deus no nosso coração, no meu coração, né? As preocupações com as coisas deste mundo, diz o Senhor, e com a ilusão da riqueza. Então, quais as preocupações tomam conta do nosso pensar e aí então tira a atenção para as coisas de Deus? Nós podemos colocar várias preocupações, a família, o trabalho, relacionamentos, enfim, são várias coisas que no nosso dia a dia nós vivenciamos, e se nós dermos mais atenção, chamar mais atenção, acaba tirando esse tempo de Deus, esta atenção para Deus. Então nós precisamos estar sempre diante do Senhor com o espírito orante, para que então, no nosso coração, mesmo que tenha espinhos, mesmo que tenham pedras, mas há uma vontade de vencer e superar esses terrenos não muito bons. E aí o Senhor vem em nosso auxílio para poder então regar esse solo, que ainda não é muito bom, ainda não é muito fértil, mas passo a passo, Deus vai nos dando a graça, Deus vai fertilizando este nosso coração, deixando um solo bastante bom. Para isso, amados irmãos e irmãs, cabe a nós, essa é a nossa missão, o nosso dia a dia, observarmos como se encontra o nosso coração. Um solo que se encontra bastante fértil, um solo que não está muito fértil, uma vontade de ter Deus, uma vontade de estar com Deus, mas muitas outras preocupações que acabam tomando o espaço maior deste nosso coração. Peçamos ao Senhor, amados irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, para que tenhamos mais fé, acreditarmos firmemente que o Senhor é o nosso pastor, que Ele providencia o que nós necessitamos, para que a preocupação com as coisas materiais não cresçam mais ainda dentro de nós, nos roubando a atenção para as coisas de Deus e qualquer outra coisa que possa trazer preocupação à nossa mente. Então precisamos pedir sempre ao Senhor, aumenta a minha fé, para que cada vez mais essa minha fé aumentada, eu vou tendo mais confiança em Deus. E quanto mais confiança em Deus, mais cresce em mim a esperança. As virtudes teologais, elas vão fortalecendo dentro de mim. Quanto mais esperança, mais alegria ao meu coração. Porque mesmo que eu passe por momentos difíceis, hoje nós temos a família aqui conosco, rezando pelo 7º dia do seu ente querido. Na minha família também se encontra de luto, estamos rezando também o 7º dia do meu tio hoje. Então, mesmo diante da perda das pessoas que amamos, que deixa uma tristeza no nosso coração, mas a confiança em Deus, ela faz com que a gente supere até mesmo a dor da morte. Acreditar que é possível sim, né? Acreditar que é possível sim continuar o nosso viver, mesmo diante da perda daqueles que nós amamos. E essa esperança que vai nos dando sempre mais a fortaleza e a confiança, ela vai nos conduzindo para a prática da caridade. E aí a nossa ação, o nosso dia a dia, mesmo com coisas e situações ruins, mas nós conseguimos fazer bem, nós conseguimos ajudar, nós conseguimos amar, nós conseguimos servir, porque a confiança em Deus, ela alimenta em nós a esperança, e a esperança nos leva então a praticar as coisas que são boas e que nós precisamos praticar. Então peçamos, amados irmãos e irmãs, o dom da fé para que fortaleça no nosso coração, desejando ouvir bem a palavra de Deus, compreender, para que possamos então caminhar bem com o Senhor e renunciando tudo aquilo que nos tira a atenção, renunciando tudo aquilo que deixa o nosso coração cheio de coisas que não levam para Deus e acabam roubando o espaço que é de Deus. Que essa seja a nossa oração apresentada ao Senhor e Ele nos conceda
esta graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.